Olá, tudo bem? Muito bem-vindos à continuação do nosso curso de Introdução ao Light Steel Frame. Ainda estamos no módulo 1, módulo gratuito. Se você continua aqui, é sinal que gostou do primeiro vídeo. Vem com a gente, vamos agora de papo reto, vamos falar de verdade o que é e os conceitos básicos do Light Steel Frame. Seguindo, pessoal, o que é o Light Steel Frame? Eu gosto muito de esclarecer de primeira que Light Steel Frame não é drywall. Talvez isso está muito claro para você que já conhece o que é cada método. Mas geralmente, quando a gente conversa com algumas pessoas, quando a gente fala com algumas pessoas, tem gente que não conhece, que não é da área, elas viram e falam, aquela obra de drywall. Então, por isso que eu gosto sempre de, nessa abertura, esclarecer isso. Light Steel Frame, que está aqui, tem função estrutural. Ele é muito mais resistente. O drywall, ele tem função de vedação. Ele está ali para fechamentos de ambiente. Se a gente for para a tradução da palavra, Light Steel Frame já diz estrutura de aço leve. Estrutura. A gente está falando de estrutura, a gente está falando de capacidade de receber carga e distribuir as cargas para a fundação. Ou seja, o Light Steel Frame precede a exigência de projeto estrutural. Por isso que eu falei para vocês lá no vídeo passado o mercado potencial para projetos estruturais em Light Steel Frame. Já quando a gente vai para a tradução da palavra de drywall, a gente está falando de parede seca, parede, vedação, fechamento. Não tem a capacidade de receber e distribuir cargas. Então, de cara, já saiba diferenciar quando alguém falar para você, é aquela obra de drywall, você saber que não é. Mas, de fato, existem semelhanças físicas. A gente está falando de perfis que se parecem. Geralmente, a mão de obra, e talvez você seja um, que conhece o drywall, é a mão de obra que migra para fazer a montagem para o Light Steel Frame. Essa mão de obra mais técnica, essa mão de obra que já sabe utilizar, já conhece os parafusos, já sabe como é o processo de montagem. E só revisando aqui para vocês, né? Além dessa diferença que eu expliquei para vocês de Light Steel Frame e drywall, eles também são diferentes no processo de galvanização, eles são diferentes na variação das espessuras. Vocês vão perceber que o Light Steel Frame trabalha de 90 para cima, o drywall trabalha de 90 para baixo. Vocês vão sempre ver diferenças básicas e fundamentais que tornam esses dois materiais bem distantes, apesar de suas semelhanças. Pronto, agora que você entendeu a diferença entre o Light Steel Frame e o drywall, vamos falar direto sobre o LSF, tá bom? O método construtivo em Light Steel Frame é uma técnica que utiliza aço leve galvanizado, conformado a frio e industrializado. É um cimento que geralmente ele é revestido por placas cimentícias do lado de fora e placas de gesso do lado de dentro. Por que é que eu falei geralmente? Vocês vão ver que existem outras variações conforme a gente for avançando nos cursos dentro da School Steel. Mas, no básico, geralmente, placa cimentícia fora, gesso dentro, vocês vão ver que no geral a gente está falando sobre isso. Além disso, conta com suporte de chapas de madeira, USB ou plywood. Tem diversos tipos de lãs para isolamento térmico acústico, lã de PET, lã de vidro, lã de rocha. Membrana hidrófuga para proteção dessas chapas de madeira e uma variedade de acabamentos para garantir sua eficácia e durabilidade. A gente está falando de Light Steel Frame, a gente está falando de um sistema industrializado e inteligente. Então, quando a gente faz isso, vocês vão ver que tem uma série de acabamentos, uma série de sequências que nós temos que seguir. Vai aparecer aqui para vocês uma imagem, né? Dá para você ter uma noção ali, tem a placa cimentícia, onde iria a manta hidrófuga, o ESB, o isolamento térmico-acústico, observa que ele é dentro da nossa estrutura de aço, tá bom? O painel estrutural em Light Steel Frame, tem o USB, a USB pode ter sempre dos dois lados, ele vai ajudar a agregar a resistência ou não. A gente tem uma série de maneiras de trabalhar, vocês vão ver isso melhor em cursos específicos. E a placa de gesso acartonado, que a gente pode trabalhar com standard, a gente pode trabalhar com RU, que é resistente à umidade. Tudo vai depender de projeto, isso tudo vai vir de projeto. Porém, qual é o diferencial desse método? Pessoal, com esse tanto de camadas, com tudo que a norma traz pra gente, e vocês vão ver isso melhor, a gente tem um curso específico de norma dentro da School Steel, onde a gente vai destrinchar a norma. Além de, no nosso curso de introdução aqui, a gente também tratar sobre a norma. Vocês vão ver que a norma vem garantir essa eficácia. A norma vem garantir esse conforto melhor, térmico e acústico. A norma vem garantir essa produtividade rápida, porque executando esses processos a gente consegue ter um formato inteligente e velocidade.
Mas para isso, você precisa ter conhecimento a respeito. Em síntese, pessoal, o Light Steel Frame, ele não é apenas um método construtivo, ele representa uma abordagem sustentável e inteligente. Sobre inteligente eu já falei um pouco aqui para vocês. Mas por que sustentável? Vocês já pararam para pensar da relação do consumo de água numa obra convencional em relação à obra em Light Steel Frame? Observa quanto a gente economizou de água. Além disso, pessoal, se vocês analisarem a geração de resíduo, a gente está falando aí que para cada aproximadamente 90 quilos gerados de resíduo nas obras convencionais, principalmente aí se tratando de obras em alvenaria convencional, concreto armado, etc., a gente está falando de 1 quilo de resíduo gerado em obras em Light Steel Frame. Então, o impacto sustentável, que é primordial hoje em dia, inclusive atrai clientes, eu não estou aqui só para falar do benefício da sustentabilidade, eu estou falando do retorno que isso pode trazer financeiro também. Olha o tanto que é mais sustentável. Por quê? Porque o sistema é inteligente, é industrializado. Eu vou gastar exatamente, pessoal, a quantidade de aço que está em projeto. Sabe? Se for engenheirado, eu não tenho recorte, eu não tenho sujeirada, eu não tenho trabalheira. Sabe? As placas vêm em quantidades corretas. Então, esse 1 quilo que eu estou dizendo para vocês, às vezes é um pequeno recorte que não deu para aproveitar, e boa parte ainda dá para aproveitar, de uma placa de gesso, de uma placa de USB, que não pôde ser aproveitado dentro da obra. Enquanto nos outros métodos a gente vê muito resíduo de concreto, a gente vê muito tijolo, muito bloco quebrado, então gera muito mais resíduo, gera muito mais dano para a natureza. Por isso que o Light Steel Frame é muito mais sustentável. O que possibilita isso, pessoal, é a industrialização do processo, né? Uma construção precisa, uma construção ágil, uma construção eficiente. Eu gosto sempre de fazer um comparativo. Me desculpe o autor, eu vi isso de alguém, mas não me recordo quem foi, com o iPhone, né? Quando a gente está falando de celulares e cita o iPhone, vai sempre remeter a você aí avanço, tecnologia, qualidade. Então, o Light Steel Frame, ele remete a isso dentro da construção civil. Avanço, tecnologia, processo inteligente, sabe? Qualidade. Então, não significa que os outros métodos são ruins. Não. Os outros métodos, cada um tem o seu público, cada um tem o seu trabalho. Eu sou um pouco contra esse comparativo que diminui os outros métodos, não. Mas é inegável que eu tenho que falar das qualidades e dos diferenciais do Light Steel Frame, que é algo comprovado, é algo que executo, é algo que eu sei que existe. Então tudo que eu citei para aqui, para vocês é real. Então eu gosto muito dessa comparação com o iPhone. Eu acho isso bem legal, porque vai trazer esse pensamento, essa abordagem para a gente. Ou seja, pessoal, para encerrar aqui esse vídeo 2, ainda gratuito, dentro do módulo 1, de introdução ao Light Steel Frame, a gente está falando de um processo que proporciona rapidez, graças à abordagem industrializada e tecnológica, construindo consciente, de maneira eficiente e de maneira sustentável. Vocês acabaram de aprender nesse vídeo agora o que é o Light Steel Frame. O nosso vídeo 3, ainda do módulo 1, também gratuito, continua com a gente, que a gente vai tratar agora um pouco dos conceitos básicos. Vai ser um vídeo bem curto, diferente dos últimos dois, um pouco mais curto, que vai trazer para você ainda mais embasamento para tomar a decisão de adquirir ou não o nosso curso de introdução. E só como um relato básico para vocês, o curso de introdução é muito barato. Quando terminar essa parte gratuita, vocês vão ver que é algo que talvez fosse aquele hambúrguer que você ia comer depois do trabalho, ou aquela cervejinha ou cervejinhas que vocês iam tomar com os colegas, sabe? É algo para o que entrega de um preço bem em conta, sabe? Eu estou entregando para vocês muito mais conteúdo do que o que eu vou estar cobrando para vocês aí. A ideia da School Steel é essa. Tem muitos erros acontecendo no mercado. A gente quer transmitir da maneira mais acessível possível o conhecimento sobre o Light Steel Frame, porque isso vai trazer benefício para o método, vai evitar com que pessoas que não conheçam estejam atuando na área e vai trazer esse conhecimento para que você seja um especialista em Light Steel Frame. Então vem com a gente, vem para o vídeo 3 do módulo 1, ainda gratuito. Vem, te espero lá.